Hey everybody, eu sou o VD e essa é uma nova lista aqui do canal e hoje eu vou falar pra vocês sobre 10 recomendações pra Game Boy Advance. Por causa que quando eu tava fazendo o meu top 30 jogos favoritos de Game Boy Advance, eu acabei jogando muito mais do que só 30 jogos e tal, né? Infelizmente alguns ficaram de fora, né? Por causa que, sabe, eu joguei uns 60, né? Então eu vou fazer um top 30, eu tive que tirar uma coisa também, né? Hoje finalmente eu ia falar sobre todos os jogos de uma lista só e tudo, só que pra deixar as coisas um pouco mais fáceis pra mim na hora de editar vídeo, eu resolvi fazer só 10 por vez e tal, e vão ser listas mais simples e tal, né? Vamos falar primeiro das regras, né? Em primeiro lugar, essas listas não vão ter numeração. Acho que não vai ser necessário todo, né? Só pode entrar um jogo de cada franquia por lista. Então, se eu falar de Final Fantasy 4 numa lista, então Final Fantasy 6 vai ter que ficar numa outra. Eu vou incluir ports, assim como eu fiz no top 30 mesmo, né? Esse vídeo aqui vai ser o volume 1, porque eu vou fazer depois um volume 2, um volume 3. E lembre-se que tudo que eu falar aqui é só minha opinião. Se não concorda com ela, então tudo bem. Eu só tô fazendo esse vídeo aqui pra poder, recomendar alguns jogos legais. Mas enfim, vamos para a lista. Durante muitos anos, Sonic Advance foi considerado por muitas pessoas, eu incluso, como o verdadeiro Sonic the Hedgehog 4. Hoje em dia, Sonic Mania faz esse papel de forma melhor e tudo, só que eu ainda acho que Sonic Advance não merece ser menosprezado, porque esse jogo é muito bom. Eu ainda gosto muito das fases, da trilha sonora, da jogabilidade. Ele tem uns probleminhas com o level design de algumas fases, e eu não gosto dos special stages também, só que mesmo assim, eu não consigo gostar menos do Sonic Advance por causa disso. Eu joguei muito esse jogo na minha infância, e eu adorava ficar testando os diferentes personagens, dependendo da fase, só que na época eu tinha dificuldade com a Amy, porque eu não conhecia alguns truques que ela tem. E eu sei que os gráficos do jogo não são perfeitos, os personagens às vezes parecem ter um pouco menos de polimento e tudo, só que eu ainda gosto dos gráficos do jogo. Apesar de alguns problemas, eu ainda acho Sonic Advance bem divertido e memorável, e pra falar a verdade, eu até fiquei com vontade de jogar ele de novo. Eu não sabia quase nada sobre Wario Land antes de jogar esse jogo, mas Wario Land 4 despertou meu interesse em conhecer essa franquia, já que ele foi um jogo bem legal e divertido. A jogabilidade é bem interessante e diferente dos jogos normais do Mario. Eu gostei muito das transformações, achei que elas foram bem engraçadas e criativas, as fases são bem legais e bonitas, e o jogo tem alguns puzzles bem interessantes, e eu gostei de algumas músicas também. Em geral, eu acho que o Wario Land 4 foi um jogo bem agradável e divertido. Eu até pensei em zerar ele 100% e tudo, porém, só zerando o jogo normalmente, fazendo tudo no meu ritmo, ainda foi bem satisfatório. Meus únicos problemas com esse jogo foram algumas fases que eu achei meio chatinhas e alguns dos chefes, porém só esses problemas não afetam quanto eu gostei de Wario Land e eu recomendo ele sem dúvidas. Eu adoro o primeiro Final Fight. Ele é um clássico eterno dos beat'em ups, e eu acho que Final Fight 1 é um ótimo port que nunca falha em me divertir. Apesar desse port do jogo não ter muitas mudanças, ainda assim eu raramente me canso de jogá-lo. E algumas das coisas novas que esse port introduz são bem interessantes, como as cutscenes que apresentam os chefes, e tem até como mudar a dificuldade para aqueles que querem só relaxar e sair por aí metendo a porrada nos meliantes de Metro City com Code, Guy ou Hagar. Outra coisa que foi adicionada nesse port foi a opção de jogar com as versões de Street Fighter Alpha de Code e Guy. É meio estranho ver os sprites deles nesse jogo, né? O art style não combina nem um pouco. Mas ainda assim é um bônus bem legal e eles até têm status diferentes. Eu não tenho mais o que falar pra ser sincero, né? Porque Final Fight 1 é um jogo incrível, eu zerei ele múltiplas vezes com todos os personagens e eu definitivamente o recomendo para fãs de beat'em ups. Esse foi o primeiro jogo da franquia Kunio-kun que eu joguei. E no começo eu estranhei um pouco a jogabilidade de River City Ransom EX, mas aos poucos eu acabei o adorando. E eu gosto muito de animes e mangás de luta, que envolvem escolas rivais, e esse jogo tem essa vibe, né? Eu gosto bastante como esse jogo tem um mundo mais ou menos aberto, né? Só que ao mesmo tempo você vai precisar de um guia pra poder saber onde deve ir e tudo, o que é um pouquinho chato, só eu consigo relevar isso porque eu acho esse jogo muito legal. Comprar itens e aumentar os status do Kunio é algo bem interessante, e além disso, esse jogo tem montas de chefe que são bem tensas dependendo da situação. É meio chato você precisar zerar esse jogo numa tacada só e tudo, né? Já que esse jogo só salva os status do seu personagem e tudo. Só que ainda assim, River City Ransom EX é um beat'em up divertido pra caramba e que me deixou interessado na franquia Kunio-kun. Eu sempre adorei Queimada, ele sempre foi o meu esporte favorito. E eu adoro animes exagerados de esporte, como o Inazuma Eleven. E Super Dodgeball Advance combina esses dois elementos e o resultado é um jogo muito maluco e muito divertido. Os gráficos do jogo são até que bonitos e tudo, né? Eu gosto da trilha sonora, que tem algumas músicas que são bem animadas. A jogabilidade é bem fácil e divertida. E mesmo que esse jogo seja meio curto e não tenha muitas opções de personalização de times, ainda assim Super Dodgeball Advance é muito bom. Eu acho muito legal os poderes que são usados nesse jogo. E tem algumas partidas que podem ficar bem intensas, inclusive entende melhor os controles. Esse jogo é muito divertido mesmo. Pode ser um jogo simples, só que ainda assim recomendo o Super Dodgeball Advance por causa que ele é divertido pra caramba. Eu
Eu gosto muito de Advance Guardian Heroes. Esse beat'em up é extremamente divertido. E pra falar a verdade, ele quase entrou no top 30, mas Doom acabou ganhando por pouco. Eu entendo porque muitos fãs do Guardian Heroes original não gostam desse jogo, né? Só que mesmo depois que eu conheci e joguei o original, ainda continuo adorando Advance Guardian Heroes, por causa que ele é diferente, mas ainda tem aquele feel parecido com o Guardian Heroes, sendo um beat'em up com elementos de RPG que é muito divertido e viciante. A história do jogo é meio estranha pra ser sincero e tudo, mas eu ainda gostei muito das fases, das lutas de chefe e dos diferentes personagens jogáveis. No começo você só pode jogar com 3 personagens que têm o mesmo moveset e possuem magias diferentes, mas Advance Guardian Heroes tem vários personagens destraváveis, e todos eles têm movesets e magias bem diferentes e interessantes. O jogo tem uns probleminhas e tudo, né, como o framerate caindo em algumas horas, e destravar mais personagens é meio demorado, pra falar a verdade, né, e o chefe final é meio chato, mas ainda assim Advance Guardian Heroes é um ótimo jogo e eu acho ele insanamente divertido. Eu adorei muito o Boktai. Ele foi um jogo incrível e que me surpreendeu de várias formas boas. Então na hora de jogar Boktai 2, eu meio que esperava mais do mesmo, né? Só que o Boktai 2 é um jogo bem diferente. Eu não gostei tanto assim de alguma coisa que esse jogo fez, só que ainda assim eu acho que o Boktai 2 foi um jogo bem legal e satisfatório. A história é bem interessante, eu gostei de ver os personagens do primeiro jogo retornando, e a grande maioria dos personagens novos são bem legais, especialmente a Violet, ela é muito fofinha. E o jogo teve alguns plot twists que me deixaram bem surpreso. O gameplay é bem diferente do primeiro jogo, né? Sendo um action RPG menos zeldaesco. E eu não fui muito fã de alguns dos puzzles nas dungeons, mas ainda assim achei que Boktai 2 foi bem legal e teve algumas mecânicas bem interessantes, como a habilidade de mudar o jungle para a forma de vampiro, que acrescentava diferentes estratégias em certas situações. Algumas dungeons até deixavam o jogador controlar o Sabata, o que eu achei super maneiro. E também gostei do crossover com o Mega Man Battle Network, apesar de ele ter sido bem curto. E tipo, Boktai 2 pode ter sido bem diferente do primeiro jogo, só que ainda assim ele foi um jogo ótimo e eu recomendo. Apesar de preferir F-Zero Climax, eu ainda gosto de jogar F-Zero Deep Legend às vezes. Tipo, ele tem umas coisas meio chatas, né, como ficar batendo nas paredes e quicar demais. Eu acho que as corridas terem 5 voltas é meio exagerado. Só que ainda assim, Deep Legend foi uma ótima mistura dos estilos de F-Zero, tendo um visual parecido com o jogo original de Super Nintendo e alguns elementos de F-Zero X. E o resultado foi um jogo de corrida bem divertido, mesmo sendo não refinado. Eu gosto bastante dos gráficos desse jogo, só que eu acho que as artes dos personagens podiam ter recebido um pouco mais de polimento. Só que ainda assim, as pistas são bem legais e eu gostei do estilo das cutscenes. Parece que tentaram imitar um anime mesmo, e como vocês sabem, eu adoro o anime do F-Zero. Além disso, a trilha sonora é fantástica, só que às vezes também gosto de ouvir Aerobeat durante as corridas pra poder me animar um pouquinho mais, né? Ele pode não ser perfeito, mas F-Zero Deep Legend ainda é um jogo muito bom, e eu gosto bastante dele. Eu adoro Crash desde que eu era criança, mas nunca tive muito interesse nos jogos de Game Boy Advance dele. Só depois de eu crescer que eu resolvi jogar eles e ver o que eu tava perdendo. E sendo sincero, eu acho que The Huge Adventure foi um jogo bem legal. Ele não é muito criativo, né? Ele mistura alguns elementos de Crash 2 e Warped no gameplay. E a história, pra falar a verdade, não é nada boa. Mas mesmo assim, eu acho que The Huge Adventure consegue ser bem interessante e divertido do seu jeito. Esse jogo, infelizmente, tem alguns problemas, né? Tipo algumas das fases de gelo ou a grande maioria das fases de esgoto. Além disso, acho que os chefes foram meio chatinhos e tudo. Só que esses problemas não me fazem gostar menos do jogo. Eu acho que a maioria das fases tem um balanceamento de dificuldade e tem um level design muito bom. Os power-ups são divertidos de usar e até existem alguns segredos e truques bem legais que são iguais aos jogos de PlayStation 1 do Crash. Se você é fã dos jogos clássicos do Crash, então acho que vale a pena conferir esse jogo, por causa que ele é bem interessante e divertido. Um spin-off curioso de Mega Man Battle Network. Parece que muitos fãs da franquia não gostam tanto de Battle Chip Challenge, mas sinceramente eu adorei. Ele tem um gameplay bem diferente do normal da franquia, mas ainda acho que o gameplay desse spin-off é bem interessante e até um pouco viciante, já que depois de entender como ele funciona, então dá pra pensar em várias estratégias diferentes, né? E além disso, eu acho bem legal ver vários personagens da primeira trilogia da franquia aparecendo aqui de novo. Só que mesmo adorando o Battle Chip Challenge, eu ainda acho que o jogo tem alguns problemas, né? Os gráficos em grande parte são reciclados dos jogos anteriores de Mega Man Battle Network, o RNG pode ser bem irritante às vezes, a trilha sonora tem algumas músicas que são legais, só que eu não acho que ela é muito memorável, e tem alguns naves no jogo que são um saco de enfrentar. Estou olhando pra vocês, Coleman. Mas eu ainda acho que Battle Chip Challenge é um spin-off bem divertido, e eu gostei muito dele. E se você tem vontade de experimentá-lo, então eu recomendo. Só que eu recomendo que você vá com a mente aberta. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostou desse vídeo todo. Se você gostou do vídeo, então, por favor, clique em gostei. E é isso aí, o falou e até mais.